Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, tradição, credibilidade e rapidez. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Simultaneamente você pode também assistir pelo YouTube, TV Santa Maria. No final da tarde nós postamos nas redes sociais, ele vai para o Facebook e para o Instagram, e aí a qualquer momento você pode acessar o programa, e aí você vai ver o assunto que a gente debateu durante o dia, ou buscar programas anteriores, até para rever algum assunto aqui colocado. O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais a sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor, ótica de grau, ótica solar, relógios, cuias e bombas em ouro e prata, tudo em até 10 vezes nos cartões. Barrichello Empréstimos, empréstimos acima de R$8.000, você ganha uma belíssima jaqueta da Barrichello Empréstimos. Aposentado ou pensionista do IP, pode fazer seu empréstimo por telefone, sem precisar sair de casa. Você liga para 3026-6262 e agiliza o seu pedido de empréstimo. Federal e Estado em até 96 vezes e do INSS em até 84 parcelas. Ainda tem a opção do empréstimo por cheque ou boleto e, mediante análise, pode então ser liberado. Hoje nós convidamos para vir aqui bater um papo com a gente, Matheus Beltrame, ele que já é sócio do programa aqui, né? Seguido, o Matheus está com a gente. E a gente está te socorrendo no Matheus pela experiência e pela combatividade que ele teve nessa tentativa de montar um protocolo, né? Ele e o pessoal que tinha quadras esportivas montaram um protocolo de reabertura das atividades. Esse protocolo está aí, né? Foi colocado pela prefeitura e eu gostaria de conversar com ele a respeito disso, até para que as pessoas tomem conhecimento e até ajude, né? Porque o dono do estabelecimento, às vezes até fica constrangido e tem muitas vezes que colocar para a pessoa certas coisas, não pode isso, não pode aquilo. Então é bom que quem vá praticar seu esporte já vá sabendo das necessidades, da obrigação do cumprimento desses protocolos, para que a coisa não volte de novo a fechar, né? Não tenha que fechar por falta de cumprimento das normas que foram colocadas. Matheus, muito obrigado pela tua presença aqui, Matheus. Prazer mais uma vez, né? A gente sempre se sente em casa estando aqui, né? E mais importante da gente sempre vir aqui é porque é importante que as pessoas saibam da forma como a gente trabalhou nessa questão do retorno dos complexos e quadras esportivas, a união das quadras esportivas que foi formada no Rio Grande do Sul e o movimento todo que foi criado aí para o retorno dessas atividades que dão alívio, né, para quem representa algum complexo, alguma quadra, algum espaço de lazer, como proprietários de campo também, e que vinham sofrendo há praticamente 7 meses, né, com as atividades suspensas. Desde março, né? Desde março a atividade estava suspensa. Na verdade, alguns locais do estado chegaram a parar no dia 15 de março, acho que foi Porto Alegre, por exemplo, em região metropolitana. Aqui em Santa Maria fechamos no final de março, trabalhamos 10 dias no mês de maio, depois as portas fecharam novamente, e em determinado período, se não me engano foi junho, nós trabalhávamos apenas com treinamentos funcionais de forma individualizada. Então, os jogos em si já são praticamente 7 meses sem atividades, né? Então, o pessoal louco para jogar um futebol 7, um futsal, um futebol de campo, e as pessoas não estavam podendo fazer isso e agora vão poder praticar as atividades habituais, aquelas que praticam futebol 7, futsal e futebol em grama natural nos dias de semana e também aos finais de semana. Como é que vai funcionar esse protocolo? Como é que está funcionando esse protocolo, Matheus? Antes, primeiro, Tess, eu não posso deixar de reconhecer a luta
da União das Quadras Esportivas do RS, através do Bruno Carrão Patacho, representante do Complexo Esportivo Rio Grandense Esportes de Porto Alegre. Foi uma luta que começou nos municípios, chegou-se à região metropolitana, conseguiu-se uma liderança para o movimento, o Bruno Carrão Patacho, e essas lideranças conseguiram dialogar com o secretário de Esportes e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul, Francisco Vargas, e também o presidente da Assembleia, o Hernani Polo. Essas duas pessoas, em determinado momento, já no mês de setembro, foram solícitas as nossas reivindicações. Foi encaminhada uma documentação ao governo do Estado, um protocolo de funcionamento. O governo do Estado, no mês de setembro, final de setembro, deu aval para o retorno dessas atividades, não foi bem final, foi um pouquinho antes, colocando que aqueles municípios que estiverem em bandeira vermelha precisam esperar 14 dias para o retorno das suas atividades. Foi exatamente o que aconteceu com Santa Maria por estar em bandeira vermelha. Por quê? A questão dos esportes coletivos não está prevista na cogestão que as associações de municípios podem realizar, reunindo aí os prefeitos da sua região. Isso não está previsto. Portanto, Santa Maria está retornando posterior a praticamente todas as outras regiões do estado que já retomaram as suas atividades. Esta semana houve, na quarta-feira, uma reunião, na quarta-feira que passou da semana passada, uma reunião, onde foi tratada a questão do retorno das atividades nos complexos esportivos. A Prefeitura encaminhou algumas orientações, flexibilizou algumas normativas que eram e que foram, melhor dizendo, encaminhadas pelo Estado, para que os complexos esportivos pudessem retornar às suas atividades aqui em Santa Maria, e a Prefeitura se compromete a trabalhar para que os esportes coletivos possam fazer parte, sim, da cogestão das regiões municipais, de acordo com um distanciamento controlado, modelo do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, o primeiro item, então, que você já colocou, é necessário que esteja pelo menos há 14 dias sem bandeira vermelha para que possa haver atividade no local. Exato. Essa é uma determinação que, segundo o líder da União das Quadras Esportivas do Rio Grande do Sul, o Bruno Carrão Patacho, o governo do estado não aceitou no primeiro momento nem discutir, depois que já encaminhou o decreto. Mas agora, como aos poucos os municípios entendem que o esporte coletivo deve ampliar na cogestão, eu acredito que o estado está com um pouco mais, vai acabar cedendo nessa situação, né? Até pela melhora do quadro do coronavírus que a gente percebe no estado do Rio Grande do Sul, especialmente na região metropolitana, que é um termômetro para todo o Rio Grande do Sul, né? Qual é o outro item que foi colocado para que seja praticado para poder acontecer, então, o jogo em si, o jogo amistoso? Eu vou passar algumas questões aqui que são importantes para o nosso telespectador prestar atenção, como tu bem referiste, especialmente aqueles que vão atuar nos campos e nas quadras esportivas, porque há algumas diferenças em relação ao que o Estado determinou. Reabertura de quadras e complexos esportivos, desde que permaneçam no local somente os jogadores, ou seja, não deve haver ninguém mais que as pessoas que vão jogar dentro de um campo de futebol, dentro de um espaço de lazer, com prática de futebol de campo, futsal, futebol 7, por exemplo. Não pode levar familiar, por exemplo. Não pode levar irmão, sobrinho, namorado, mulher, esposa, filho, nada disso. É só o pessoal que vai praticar o esporte ali, que vai fazer o jogo. O Estado tinha determinado um intervalo de 1 hora entre uma partida e outra, com quadras intercaladas, para quem, por exemplo, tem 2 quadras, 2 campos, enfim, 2 espaços de gramado sintético. É o caso de você lá do Planeta Bola. É o caso nosso. Porém, a Prefeitura, e ela mesmo informou ao repórter Gilson Alves do Diário de Santa Maria, ou seja, não foi nenhum representante de quadro, complexo esportivo que teve na reunião que passou essa informação, foi o próprio secretário Everton Falco do município de Desenvolvimento Econômico que tratou dessa questão junto ao Diário de Santa Maria, o repórter Gilson Alves, de que deve ser obedecido um intervalo de 15 a 20 minutos
entre uma partida e outra, para que haja a higienização mínima do local, assim como limpeza da bola, das traves e a utilização de álcool em gel pelos atletas que vão ingressar em campo ou quadra. É importante, isso já aconteceu em maio, a prefeitura orienta a você ter o borrifador, é o chamado álcool em gel até de parede, não aquele que você tem que estar botando o dedo nele, não. Sim. O borrifador é a orientação que já tinha sido nos passada lá em maio, que foi passada também para clubes sociais, por exemplo. Outra questão importante, jogos amistosos em campos de futebol amador, desde que cumprindo os protocolos aplicados às quadras esportivas. Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Grêmio Atlético Memui, vou citar um exemplo, que tem como presidente hoje o Bira Mujica. O presidente do Grêmio Atlético Memui, ele não pode permitir que nenhuma pessoa adentre no portão de entrada nos seus jogadores, certo? Então, as quadras esportivas vão ter um controle cada uma no seu portão de entrada. E os campos de futebol devem fazer o mesmo, devem ter esse cuidado. Claro que a gente tem que observar o seguinte, tu vai pegar um campo como o Paysandu, por exemplo, como é que tu vai impedir as pessoas de ficarem ali perto do campo, sentada num banco para olhar a partida? É mais difícil, mas aí cabe ao presidente do Paysandu, Volmir, a pedir para que aquelas pessoas se retirem no local. Até porque as pessoas têm que chegar, por exemplo, já uniformizadas para o jogo. Não pode usar os vestiários, né? Não, de forma alguma. É chegar uniformizado, não dá para se fardar no local. A pessoa chega uniformizada, no caso daqueles complexos completos da bola que fornecem colete. Quando todo mundo chegar, as pessoas vão receber um colete, certo? Para jogar. Chegam de máscara, jogam sem máscara, tiram a máscara, devolvem o material de jogo, o colete e a bola. O colete é descartado, depois é posto a lavar e a bola é higienizada. Funcionamento do bar deve ser no sistema pegue leve. Pode vender água, refrigerante, suco, Gatorade e conforme a Prefeitura Municipal de Santa Maria, até a bebida alcoólica pode ser vendida desde que a pessoa leve para beber fora do espaço. Não pode consumir no local. Não, por exemplo, você vai pegar uma garrafa de cerveja, vai derramar num copo grande, a pessoa vai levar o copo e vai embora. É só o tempo determinado de fazer o pagamento e tem que ser retirado. Ser retirado do local. Inclusive, no Complexo Esportivo da Bola, a gente vai ter um controle no portão para evitar que uma pessoa chegue 50 minutos antes do seu horário do jogo, por exemplo. Isso não pode. A pessoa tem que chegar, pelo menos, como ela vai chegar fardada, chegando 15 minutos antes da partida já está de bom tamanho. Ou até menos, né? Porque chega, mas aí até para reunir a turma ali, chega, já vai receber o colete, até o pessoal se fardar, já está no horário do jogo, o pessoal vai acabar tendo que ir embora, não pode ficar as pessoas no estabelecimento. Essas áreas de uso coletivo não podem ser usadas. E nem as pessoas ficarem consumindo bebida no local ou ficando na beirada da copa, por exemplo, ou ali no caso do Praia da Bola, sentada no banco próximo à copa, isso não pode. Porque não pode também usar churrasqueira e o bar das quadras e campos para consumo interno. É proibido o consumo de bebidas e lanches no local. Aí é uma questão importante, porque dali um pouco, o proprietário de um campo ou de uma quadra, ele quer vender a bebida e quer vender um pastel, por exemplo. A pessoa não pode ficar consumindo o pastel no local e nem a bebida. Aqui está deixando bem claro, é proibido o consumo de bebidas e lanches no local. Ah, eu quero vender um pastel, é para a pessoa levar. Então, o responsável pelo campo e pelo complexo esportivo, pela quadra, seja de futsal, futebol 7, ou complexo de gramado natural, como nós temos aqui em Santa Maria, essas pessoas têm que ser responsáveis por fazer com que as pessoas joguem, paguem o seu horário, o horário que é alocado, comprem no máximo uma bebida e algum lanche para levar e se dispersem do local que estão frequentando, certo? Aqui fala em não aglomeração no entorno dos locais de jogos. Isso é uma questão que vale para quem é proprietário de campo, como eu citei o Paysandu, e que as pessoas não entram no campo, mas ficam nos arredores. É importante salientar que a Prefeitura, através da equipe da vigilância e as pessoas responsáveis pela fiscalização, com apoio da Guarda Municipal, estarão fiscalizando
Então, tem um proprietário de um campo lá que não dê bola para que as pessoas fiquem se aglomerando e assistindo o jogo. O fato dele ter a Copa, por exemplo, próximo ao campo, fora do campo, no momento em que as pessoas estiverem se aglomerando próximo à Copa, ele vai ser responsabilizado. Claro. A gente tem notificação, a gente tem multa, então essas pessoas têm que tomar cuidado. O uso de coletes, a menos que sejam descartados depois das partidas. No caso, por exemplo, de um colete, em que ele é de uso diário, ele vai ser descartado naquele dia. Ele vai ser lavado, no outro dia ele vai estar disponível para jogo. Ou seja, neste caso, o que eu entendo desta normativa é que o colete não deve ser reaproveitado em hipótese alguma, certo? E de preferência, evitar de passar um colete de um jogador para outro. Cada um usa o seu. Claro. Dar um pouco, pega menos, chegou mais um, atrasado, vamos trocar o colete. Não, é melhor evitar esse tipo de procedimento. Também evitar o compartilhamento de vestiários. Isso não pode. Proibido compartilhar vestiários. E a equipe da prefeitura já informou que estará circulando pelos locais, inclusive um telefone 153, que é o telefone das denúncias. A gente sabe, o Planeta Bola sentiu isso na pele, que há muitas denúncias irregulares, denúncias que não procedem, inclusive operam contra o pessoal da fiscalização, porque fazem essas pessoas estar perdendo tempo nos locais. Mas, como eles estarão fiscalizando, e acredito que não necessariamente só com denúncias, mas com aquele patrulhamento que poderia ser de rotina, as pessoas têm que ficar muito atentas. Então, é importante salientar mais uma vez, todo mundo tem responsabilidade, todo mundo é ciente, nós temos um grupo de gestores, de mais de 12 gestores de complexos e quadras esportivas, não são de todos privados, de todos os complexos privados participam do grupo, mas a grande maioria, e a gente pede para que aquelas pessoas cumpram as normas que forem determinadas para que todos possam se ajudar nesse momento. Perfeito. Então fica aí, né, o pedido, né, nosso também para que as pessoas procurem colaborar também com os proprietários dos locais que lutaram tanto para que houvesse essa autorização para que eles fossem reativados e o pessoal pudesse praticar seu esporte. Cumpra, né, também as determinações, ajude as determinações a serem cumpridas para que o local não seja punido ou também não venha futuramente aos locais serem fechados por não estarem cumprindo com essas determinações. Então, eu tenho uma visão, Tess, de que quanto mais a gente fraquejar, quanto mais a gente desrespeitar as normas, e eu falo como um todo, proprietários de campo, proprietários de quadras e complexos esportivos, frequentadores, enfim, por mais tempo a gente vai continuar tendo esse decreto sobre o nosso trabalho. Claro. Então é importante que a gente possa também estar fixando nos locais onde os jogos ocorrem as normativas da prefeitura e do governo do estado para que as pessoas inclusive possam ter acesso para ler. Isso. E por favor, né, o pessoal mesmo, eu sei que tem pessoas que têm o vírus, mas que não tem aí maneira de se ver que ele está como o problema, que se cuide e cuide das pessoas que estão junto também. Não pessoas de mais idade, por favor, vamos se cuidar. Não é o recomendado no momento essas pessoas de mais idade estarem praticando uma atividade física como o futebol 7, futsal e o futebol de campo neste momento, que são do grupo de risco. Outra, se a pessoa está sentindo qualquer sintoma, não chegue ao local. Isso, e eu quero dar uma outra informação. Você deve ter percebido, telespectador, e você mesmo, Tesses, em nenhum momento dessas normativas que a prefeitura encaminhou, fala em medição de temperatura. Essa é uma determinação do governo do estado. Alguém poderia pensar, mas a prefeitura não está determinando, então não vamos fazer. Eu penso justamente ao contrário. Eu acho que nós deveremos fazer, porque é uma prevenção que a gente está utilizando. Claro. Que dá um pouco, chega uma pessoa, fome para jogar um futebol de campo, um futebol 7, um futsal, meio maleixo. Ele é assintomático, mas está com vírus. Não, meio maleixo. Aí dá um pouco, tu nota que a pessoa tem pelo menos um dos sintomas quando vai medir. Tem 37,5 ou mais de febre. Já não vai, não entra, já vai para casa. Protege o próprio proprietário do local e os colegas que estão ali para jogar. Exatamente. Né? Então não custa, das poucas coisas que a prefeitura não exigiu e que estão no decreto do estado, não custa a gente seguir aquilo que não está na normativa da prefeitura, mas que está no decreto do estado, justamente para que a gente não venhamos a ter problemas.
Outra questão importante que eu acho fundamental aqui ressaltar: todos os proprietários de campo, proprietários de complexos esportivos, fiquem com o alvará à mostra. Que daqui a pouco você vai sofrer uma fiscalização e a primeira coisa que eu vou pedir é o alvará de funcionamento do local. Então essas pessoas têm que estar com a documentação à mão também para mostrarem que não estão cometendo nenhuma irregularidade. Com relação, por exemplo, ao uso de máscara. A gente sabe que não é fácil tu fazer o controle das pessoas que estão no local. Daqui a pouco o proprietário de um complexo esportivo vai pedir para a pessoa botar a máscara quando ela chegar para o jogo. Daqui a pouco ela vai se encaminhando para a quadra ainda sem a máscara. Então, de preferência, chega de máscara. Porque se não chegar de máscara, eu sou um que eu vou estar solicitando. Por favor, coloque a máscara. Então as pessoas também têm que ter a consciência, têm que chegar no local conforme está determinado, justamente para evitar, como tu bem falaste, um problema para quem administra. Porque a bomba vai cair, se der um problema, em cima de quem está administrando o espaço, não em cima de quem está jogando. Não, e se futuramente for constatado que, em decorrência dessa abertura, começaram a acontecer casos, vai fechar tudo de novo, né? Então, vamos cuidar para que isso não aconteça, já que estamos recebendo essa benesse aí de recomeçarem as coisas, vamos recomeçando com segurança para daí para frente só evoluir, né? Eu acho tão chato ter essas, por exemplo, a direção, os sócios da Sociedade Esportiva Planeta Bola terem que estar, por exemplo, monitorando representantes de outros complexos que estão descumprindo a norma e até denunciando. Esse não é o nosso objetivo, mas se todo mundo contribuir, melhor. Agora, no momento que um não está cumprindo as regras, todos podem ser prejudicados. Prejudica a todos, claro. Prejudica a todos, por quê? Porque a Prefeitura e o Governo do Estado vão entender que esse distanciamento controlado, esse modelo da relação dos complexos esportivos deve continuar. Dificilmente vão aceitar que o esporte coletivo entre na congestão e mais. Aquele proprietário, ele vai sofrer, num primeiro momento, uma notificação. Num segundo momento ele pode sofrer uma multa de até uns 2.700 ou mais. Aí daqui a pouco a única solução é fechar as portas, que não vai ter o dinheiro para pagar. Então é bom todo mundo cumprir as regras, é bom todo mundo seguir as orientações aí, para que a gente possa ter aí um período de trabalho que prove que nós não somos disseminadores, propagadores do vírus, e que lá na frente, quem sabe depois do período eleitoral, em dezembro por aí, já estejam liberadas até as competições amadoras com a presença de público, porque esse é um termômetro para a liberação das competições amadoras com público. O termômetro é qual? O nosso trabalho agora, nesse período em que o governo determinar e que entender, junto com a prefeitura também, e que a gente deva trabalhar com esses regramentos todos. Legal, muito obrigado, Matheus, pelos esclarecimentos, né? E que a coisa ande bem, nosso desejo, a nossa torcida é que aconteça tudo dentro da normalidade e a partir daí seja um pontapé inicial para a reabertura das nossas competições aí, né, Marcos? E para finalizar, até vocês agradecendo a oportunidade, a gente quer ser um parceiro do Poder Público Municipal e do Poder Público Estadual. Seria muito legal que os próprios representantes da Prefeitura, secretários, como Everton Falck, como até o chefe da Casa Civil, Guilherme Cortes, pudessem acompanhar, verificar o nosso trabalho, ver que está tudo certinho, que nos deem um respaldo também da forma como a gente está trabalhando, nos orientando em algumas questões, justamente para que juntos a gente possa conseguir uma parceria que seja melhor para todos. Isso aí. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos e convite para amanhã estarem com a gente de novo aqui no nosso Zona Esportiva. Até amanhã. Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, tradição, credibilidade e rapidez.